Boa tarde, boa noite, bom dia. Não é de hoje que eu tava querendo falar isso. Tem muitos momentos da vida que a gente deveremos dar o braço a torcer, que a gente dependemos de determinadas pessoas, tá? Tipo, o mais simples, principalmente oração, tá? Dentre outras coisas que eu já vou citar. Então, realmente, principalmente a questão de igreja. Se uma determinada pessoa não está com tanta frequência indo à igreja, não estou falando em nenhuma igreja, nenhuma denominação de nenhuma igreja, estou falando a igreja de Cristo. Qual era a função das pessoas em si? Perguntar, mandar uma mensagem em alguma rede social da pessoa, até mesmo ligar, como antigamente, perguntando se está bem, o motivo que não está indo na igreja, não está frequentando mais a igreja de Cristo, se a pessoa está lendo a Bíblia. Muitas ocasiões a pessoa pode estar até mal, sem nenhuma vontade de viver. Eu mesmo já teve ocasiões que eu não fiquei com nenhuma vontade de nem pegar no celular. Sempre vai ter alguém para ficar me julgando. Sempre vai ter alguém para conversar. Só basta puxar assunto. Se a pessoa não quiser ficar conversando no celular, na internet principalmente, até mesmo a questão de ligação, você que está me assistindo tem que colocar a mão na consciência e principalmente pedir muita orientação a Deus de ter discernimento suficiente para poder ter compaixão, comprometimento e principalmente empatia. O ser vivo, mas o ser humano tem a tendência de ser egoísta, de pensar em si próprio, ao invés de pensar no seu próximo, como Jesus nos ensina: amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso não vale. Tá escrito na Bíblia, tem que amar o seu próximo. Então eu vou amar todo mundo. Não é bem isso não. Como que tem uma passagem bíblica, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vigia, tá? Acautelai-vos para o espírito humano mundano não vos engane, tá? Sempre vai ter alguém, sempre vai ter um ser humano
para poder te enganar, para dizer alguma coisa melosa, para poder te persuadir, quer dizer, para quê? Para poder vender, alugar, até mesmo a questão de dinheiro. Se você for colocar em algum jornal, o que vai mais ter é o que? Estelionatário, falsidade ideológica, dentre outras coisas que Deus não permite, que é pecado aos olhos do Pai, que é o Pai Celestial. Tem muita ocasião que nós somos o corpo de Cristo, temos que vigiar para a cilada do inimigo, de nossas almas. Independente de sua crença, credo, religião, e independente de sua igreja. O importante é o quê? O Criador, Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono do meu corpo. Jesus rege a minha vida. Se eu estou vivo hoje em dia, é graças a Ele, que Ele se sacrificou na cruz do Calvário. Por ti também. Por ti também que Ele se sacrificou. Você tem que ser mais grato, mais grata, em agradecer o que você tem e não chorar de barriga cheia. E eu vou colocar na tela alguns versículos bíblicos que falam sobre esse assunto. Tá? Os pecados que Deus não permite, que abomina. Um deles é o do adultério, tá? Fornicação, blasfêmia, dentre outros pecados que Jesus abomina. Não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Pega para a tua vida. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil: ignorem a Bíblia. Pode gritar o quanto você quiser, pode gritar o quanto que você quiser. Não vão calar os cristãos, não vão taxar pastor André Valadão de homofóbico, de transfóbico, nada disso. O que vocês querem fazer é amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam, não adianta gritar, não adianta gritar. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos, colocariam os cristãos na cadeia, porque não aguentam ouvir o que é contraditório. Toma vergonha. Querem usar o nome de Cristo para poder calar outras pessoas. Não leem a Bíblia, não tem relacionamento com Cristo. Eu continuo dizendo: pecado é pecado, e ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade de dizer o que achamos correto? Eu olho para as redes sociais aí, as coisas, é um verdadeiro absurdo os cultos por aí. As escolas de samba perdem é feio. Os cultos afro-brasileiros é fichinha para a forma de culto, entre aspas, chamada de poder, que está sendo distribuído nos templos evangélicos do Brasil. É um negócio absurdo. De gritaria a espetáculo. O poder de Deus não é nada disso. Não existe poder, não existe avivamento sem conhecimento, sem o entendimento da palavra. Nós não podemos pegar a cultura afro, a cultura carnavalesca e ir para dentro da igreja. Mulheres rodopiando, é verdadeira. Aqui é poder de Deus. Poder de Deus o quê, gente? Isso é espetáculo, gente. Isso é absurdo. Então nós estamos precisando urgente de uma reforma.
Cuidado com essa teologia pregada nas redes sociais, que faz o porco se sentir ovelha enquanto continua rolando na lama. Cuidado com esta teologia que prega Deus te aceita do jeito que você é, ao invés de pregarem que Ele te recebe, mas se recusa a deixá-lo como está. Cuidado com esta teologia que prega siga teu coração, ao invés de pregar em Jeremias 17:9 que é enganoso ao coração do homem. Cuidado com esta teologia de Gênesis 3:4 que foi pregada pela serpente. Você tem direito de ser quem quiser, tem direito de ser o que quiser, tem direito de ser feliz como quiser. Foi assim que a serpente enganou Eva. Cuidado, igreja, cuidado! Por que cristãos não devem comemorar o Natal? Você sabia que existem razões bíblicas para não celebrar o Natal? Veja quais são. O Natal não é uma festa cristã, mas uma festa pagã, que foi adaptada pela igreja para substituir uma antiga celebração romana em honra ao deus Saturno. O dia 25 de dezembro foi escolhido porque era o dia do nascimento do deus Sol, uma divindade falsa que muitos povos adoravam. O Natal não é o dia do nascimento de Jesus, pois a Bíblia não revela a data exata. Na verdade, Jesus provavelmente nasceu entre setembro e outubro, pois na noite em que ele nasceu, havia pastores nos campos com suas ovelhas, o que não aconteceria no inverno. O Natal é uma ocasião de pecado, pois as pessoas se entregam ao consumismo, ao materialismo e à idolatria. Por isso, cristãos não devem comemorar o Natal, mas sim obedecer à palavra de Deus e adorar somente a Ele. O nascimento de Jesus deve ser lembrado todos os dias, não apenas em uma data inventada pelos homens. O melhor presente que podemos dar a Deus é a nossa vida, o nosso coração e a nossa fé. E você? O que pensa sobre isso? Você concorda ou discorda? Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Um recado para você que não dá ouvidos para a voz de Deus. Hoje você não quer ouvir a voz de Deus. Hoje você não quer obedecer a voz de Deus. Hoje você não quer deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Tudo bem, você pode rejeitar a palavra de Deus hoje, mas você vai ter que ser obrigado a na eternidade ficar ouvindo. Mas não é a palavra de Deus não, é o grito de desespero no inferno. Entenda, por favor, o sonho de Deus é ter o ser humano no paraíso. É o sonho dele. Na segunda parte do capítulo 2 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo faz uma declaração que é considerada hoje uma das maiores dificuldades de interpretação da Bíblia em todos os tempos, que é quando ele diz que a mulher não pode ensinar, que a mulher não deve ser autoridade sobre o homem e que ela deve aprender calada na igreja. O que isso significa? Será que a mulher não pode exercer ministério? Será que a mulher não pode pregar o evangelho? E a mulher pastora? Quero convidar você a assistir esse vídeo até o final para que essas dúvidas sejam esclarecidas, ou pelo menos eu vou tentar, tá? Então assista ele até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Lhe convido a me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. A partir do versículo 11 está escrito: a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora.
Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Antes de continuar, eu preciso dizer que os argumentos a seguir é o resultado de uma pesquisa que eu fiz junto com outros irmãos. Com o meu pastor, o pastor Martinho Júnior, que além de ser o meu pastor, é um mestre nas escrituras, um estudante exímio, alguém com quem você realmente vai querer aprender, e eu fui agraciado de tê-lo como meu mentor e como meu pastor. Segundo Cláudio Menezes, que é professor da escola bíblica da nossa igreja, junto comigo, é um dos pesquisadores mais dedicados que eu já conheci, essas questões bíblicas. Ele tem muito material profundo, então sempre que nós temos uma dificuldade bíblica, ele nos ajuda com isso. E terceiro, um irmão querido que cresceu comigo no Evangelho, Ronnie Kennedy, que também é ministro do Evangelho, também é um pesquisador profundo das Escrituras. Então eles três me ajudaram muito na construção, no desenvolvimento desse conteúdo, desse vídeo. E a minha proposta aqui não é apresentar uma visão definida, mas apresentar as visões que nós temos hoje com relação a esse tema, ok? Então vamos lá. O entendimento geral sobre esses versículos é o seguinte: a mulher deve permanecer submissa ao homem e não pode exercer ministério de ensino na igreja. O entendimento geral, o entendimento mais tradicional desses versículos é de que a mulher não pode exercer ministério na igreja, ministério de ensino, ser professora, ser pregadora ou mesmo ser pastor. Isso aí está completamente descartado. O entendimento mais tradicional desse texto, desses versículos, entende que a instrução de Paulo é para todas as igrejas e não para uma igreja específica. Logo, todas as igrejas não podem de nenhuma forma ter mulheres no ensino ou na pregação do evangelho, de nenhuma forma. Um entendimento específico, que é a segunda visão, ele diz que Paulo estava tratando um problema específico de Éfeso, onde o ensino de algumas mulheres estava provocando confusão em muitas famílias da igreja, como se vê em Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vamos ler os versículos. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Então, em Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11, nós vemos uma outra referência ao que seria a exortação de Paulo nesse capítulo. Quando ele diz que as mulheres devem ser silenciadas, que elas devem aprender em silêncio, é que essas mulheres estavam promovendo esses ensinos que estavam destruindo as famílias da igreja. Era um ensino enganoso que estava se espalhando por meio de muitos falsos mestres, e havia muitas mulheres proclamando esse ensino, inclusive na igreja. E a essas mulheres, Paulo está dizendo que elas devem aprender em silêncio. Ele não permite que elas ensinem. O segundo texto é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Mais uma vez ele reforça e mostra agora uma outra face desse ensino enganoso, que era a proibição de casamento e a proibição de alimentos. Haviam muitas mulheres junto com esses falsos mestres proclamando esses ensinos, e Paulo está dizendo a eles, de acordo com o entendimento específico do assunto, que essas mulheres especificamente devem ser silenciadas. A terceira visão do tema é a visão cultural, que diz o seguinte: a proibição apresentada por Paulo leva em conta a limitação cultural das mulheres de seus dias. A grande maioria das mulheres não tinha acesso ao ensino, apenas os homens. Isso faria com que a capacidade delas para ensinar fosse completamente comprometida. Nesse caso, o que o apóstolo está dizendo é que a pessoa que ensina deve saber sobre o que está falando. Então Paulo está dizendo a essas mulheres, Paulo está dando a instrução a Timóteo que silencia as mulheres, porque elas provavelmente não tinham domínio do assunto. Essa é a visão cultural, é a interpretação cultural desse versículo. As mulheres iam ensinar, mas não estavam aptas para o ensino.
E tanto naquela cultura como nos nossos dias, a comunicação ela deve ser bem feita. Por que é que nós temos no Brasil uma igreja tão confusa? Porque muitas pessoas estão ensinando o evangelho e elas não sabem muitas vezes nem o que estão dizendo. Eu conheço pessoas que são completamente leigas no entendimento bíblico, pessoas que deveriam estar aprendendo, pessoas que deveriam estar sendo instruídas ainda nos fundamentos da fé, liderando igrejas. E o resultado é uma igreja completamente confusa, de membros frágeis na fé, de membros perdidos na fé, porque o líder deles é perdido. Então o que Paulo está querendo evitar é isso, que as mulheres fiquem silenciadas, porque elas provavelmente não vão estar aptas para ensinar. Então as três visões são essas. O entendimento mais tradicional é o de que a mulher não pode exercer ensino, ministério, pregação, ensino e muito menos ser pastora. A visão específica é a de que Paulo está combatendo um grupo de mulheres que, junto com outros falsos mestres, estavam proclamando um ensino fraudulento no meio da igreja. E a visão cultural é a de que Paulo diz que essas mulheres deveriam permanecer em silêncio porque elas não estavam aptas para o ensino. Agora eu quero ver com você, para que nós tenhamos uma visão mais ampla do assunto, o papel das mulheres na igreja primitiva. E uma observação do papel das mulheres na igreja primitiva vai nos mostrar que é difícil acreditar que fosse uma proibição geral para que as mulheres não ensinassem, não pregassem ou não fizessem parte da liderança da igreja. Veja o que diz Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Ou seja, em Cristo, Paulo está dizendo, não há distinção, tanto faz ser homem como ser mulher. Em Cristo todos nós somos um só. Não há distinção, não há por que distinguir. Então, como é que Paulo está dizendo que tanto faz você ser homem como mulher, você pode servir a Cristo, e agora ele coloca uma proibição, um fardo sobre as mulheres? Vamos continuar. Lucas capítulo 2, versículo 36 nos apresenta Ana, que era uma profetisa. E Ana profetizava falando. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Ana foi a primeira pessoa a proclamar Jesus Cristo a outras, porque quando ela viu Jesus lá beber, ela começou a anunciar aos que estavam no templo que ele era a esperança de Israel. Ela começou a anunciar a todos eles. Então a primeira pessoa a proclamar Jesus Cristo ao mundo foi uma mulher, Ana, uma profetisa muito dedicada, muito consagrada. Vemos também que a Priscila, a esposa de Áquila, que era uma professora de escola bíblica, digamos assim, era uma discipuladora da igreja primitiva. Veja o que diz Atos capítulo 18, 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga quando Priscila e Áquila o ouviram. Convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo era um pregador extremamente talentoso, muito vocacionado, mas ele só tinha conhecimento do batismo de João. E quando Priscila e Áquila ouviram ele ensinar, discipularam ele acerca do Evangelho de Jesus. Foram Priscila e Áquila que encaminharam ele no conhecimento da salvação em Cristo. Então Priscila o ensinou as verdades preciosas do Evangelho, sendo um dos fundamentos da igreja, ou seja, ela exerceu função de ensino, função de ministração, função ministerial. E há também Febe, a diaconisa. Veja a recomendação que o apóstolo Paulo faz sobre ela em Romanos 16, de 1 a 3. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Então nós vemos aqui algumas mulheres que exerceram função de ensino na igreja. Havia também a mãe do Senhor Jesus, como nós vemos lá em Atos, que fazia parte de um grande grupo de oração, que era uma das lideranças da igreja. Então nós vemos as mulheres como um papel fundamental no desenvolvimento da igreja, e Paulo está dizendo aqui acerca de Febe que o recebam no Senhor de maneira digna dos santos.
e que lhe preste a ajuda que ela venha a necessitar. Ou seja, ele não está tratando ela de uma forma menos honrosa, pelo contrário, ele está dando a ela a honra que ele dá a qualquer outro cristão, a qualquer outro líder, a qualquer outro enviado por ele. Febe recebe a mesma honra que todos os ministros que Paulo recomenda. Mas daí vem a grande pergunta: a mulher pode ou não pode ser pastora? E aí nós precisamos rever o versículo 12 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Paulo diz: não permito que a mulher tenha autoridade sobre o homem. Então, como nós podemos entender isso? O modelo de autoridade bíblico funciona da seguinte forma: na criação, o homem é a cabeça e a mulher é sua ajudadora. O modelo de autoridade estabelecido pelo Senhor Deus desde Gênesis e que Paulo obedece por todo o Novo Testamento e que o Senhor Jesus mantém é esse: o homem como cabeça e a mulher como sua adjutora, a mulher como sua ajudadora. Então, o entendimento de muitas igrejas que permitem mulheres como pastores, pelo menos da grande maioria, é de que a mulher ela pode até ser pastora, como por exemplo, pastora de crianças, pastora de família junto com seu marido, pastora de mulheres. Eu estou citando só alguns aqui, tá? Os que me vêm à mente agora. Contudo, no entendimento da maioria dos pastores que entendem que a mulher pode ser pastora, a mulher não deve ser a pastora principal da igreja, não pode ser a pastora presidente, porque se ela for a pastora presidente, se ela for a principal autoridade da igreja, então esse modelo de autoridade estará sendo deturpado, porque na criação o homem é o cabeça e a mulher sua adjutora. Então muitos pastores que permitem que a mulher seja pastora, eles têm na igreja um pastor principal, que é um homem, um cabeça, e depois dele, sob sua liderança, há pastores e pastoras que servem em ministérios específicos. Pelo menos esse é o entendimento mais equilibrado dos nossos dias. E qual é a minha visão agora, pessoal, né? A minha visão de Diego. Antes eu tinha uma visão mais restrita sobre o texto, porque eu não havia estudado tanto quanto eu estudei agora para preparar esse estudo, e também não tinha ouvido tantas pessoas como eu ouvi agora. E nesse momento a minha opinião eu acredito que sim, a mulher ela pode até ser pastora, mas seguindo esse modelo de não ser o pastor principal da igreja. Ok? Exatamente porque eu vejo, conheço, percebo a importância da mulher no Novo Testamento, no sentido de que, para mim, pelo menos para mim, não faz sentido que Priscila, que Febe, que Maria, mãe do Senhor Jesus, Maria Madalena, que essas mulheres não tenham sido um espelho de liderança nos seus dias, por causa de sua dedicação, por causa de seu amor. Então eu entendo sim que a mulher ela pode exercer liderança sob a supervisão de um pastor principal na igreja. Esse é o meu entendimento hoje. Mas eu entendo, como é um tema que tem várias vertentes teológicas, podem surgir outros argumentos e me fazer mudar de ideia. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é assim que eu penso. Contudo, estou sempre aberto a aprender, porque é isso que nós fazemos em Cristo. Nós nunca paramos de aprender, vamos aprender sempre. Então, o que você pensa acerca desse assunto? Qual é o seu pensamento, seu entendimento depois de tudo que foi apresentado, tá? É muito importante que você deixe o seu comentário aqui, mas com base no que foi apresentado. Se você diz, eu acho, eu penso, mas você precisa apresentar fundamentos, que eu até gosto de aprender, mas eu aprendo com fundamentos. Então me apresente os fundamentos da sua opinião. Se você tem uma visão diferente, acrescenta aqui que vai enriquecer e muito. Deixe o seu comentário, nos diga o que você pensa. Eu particularmente quero conhecer sua opinião, mas lembre, com muito respeito, porque convém aos santos nos amarmos uns aos outros. Você pode pensar de forma diferente de mim, mas você precisa me amar assim como eu lhe amo e também respeitar a nossa comunidade. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.